Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 29 de novembro, e o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas capítulo 21, versículos 12 ao 19, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei um firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, ele anunciou situações difíceis para os seus discípulos. Jesus falou de um tempo difícil, de guerras, de terremotos, de catástrofes, de violência, de falta de amor, de perseguição, de ódio do mundo. Jesus falou de muita coisa ruim, mas interessante é que alguns pontos que nos chamam a atenção nesse evangelho de hoje. Jesus diz: antes que estas coisas aconteçam, antes que o fim aconteça, sereis presos. Olha só, sereis presos. Jesus está falando para os seus discípulos. E de fato isso aconteceu com eles. Quando você lê os Atos dos Apóstolos, você vê os apóstolos sendo presos, açoitados, mortos. Então, sereis presos, perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Veja, olha a dificuldade ou as dificuldades que os discípulos e os apóstolos tiveram que passar, que enfrentar. Será que se fosse eu ou você, depois dessas palavras de Jesus, nós estaríamos motivados a segui-lo, continuar seguindo? Ele disse: vocês serão presos, açoitados, presos, perseguidos. Veja, difícil, né? Difícil. Mas veja, interessante o que vem depois. Jesus vai dizer: esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Então, em que contexto os discípulos, os apóstolos tinham que testemunhar a fé? No contexto de perseguição, de prisão, de açoites. Olha só. Diante do ódio do mundo. Olha só. Ou seja, são situações que, ao invés de fazer os discípulos desistirem, vão levá-los ao testemunho. E nós temos que entender isso, meu povo. Às vezes, nós somos muito cheios de mimimi. Ah, qualquer dificuldadezinha na igreja quer se afastar. Ah, não vou mais participar dessa pastoral. Ah, não vou mais participar desse grupo. Ah, meu Deus do céu, como você é fraco, pobre. Como você desistir rápido. Olha só o que os apóstolos tiveram que passar. E você talvez não tenha sofrido nada ainda por Jesus. E, consequentemente, talvez não tenha testemunhado nada ainda. Mas por qualquer probleminha na igreja, na pastoral, mas porque a pessoa me olhou com rabo de olho e então eu vou me afastar. Ah, Jesus, misericórdia. Deus tem piedade de você. Percebe?
esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Nós devemos ser cristãos na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. É um casamento. Nós devemos viver e testemunhar o nosso amor para com Deus. Porque quando você está sendo ali provado, é ali que você deve testemunhar o seu amor por Deus. É ali que você deve provar que ama a Deus. Quando você for caluniado, quando você for perseguido, quando você for preso, é ali que você deve testemunhar que você ama a Deus. Amar a Deus quando está tudo muito bem é muito fácil. E quando a gente passa por todas essas situações, então, aprenda a transformar o sofrimento em testemunho, em ocasião de testemunho. Sim, testemunhar a fé, testemunhar o amor a Deus. Mas como é que você age diante das calúnias? Como é que você age diante da perseguição? Como é que você age diante do ódio do mundo? Percebe? Você testemunha? Você testemunha a fé? Jesus vai dizer: fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Veja, interessante porque Jesus, ele não impede que passemos por provações, por tempos difíceis, por perseguição, que soframos o ódio do mundo, mas ele está ali para nos defender, para cuidar de nós. Isso é maravilhoso. E devemos entender e acreditar nisso. Veja, não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Veja, o Senhor promete o seu auxílio. Nós sempre teremos o auxílio divino, em meio a toda e qualquer situação. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Eles matarão alguns de vós. Meu Deus. Todos vos odiarão por causa do meu nome. A gente está vendo isso acontecer, né? Aliás, desde o início da igreja isso acontece. Isso não é novidade para ninguém hoje. Mas a coisa tende a piorar. Nós vemos aí países que estão matando, perseguindo os cristãos, né? O caso da Nicarágua, por exemplo. Mas não é só, outros lugares também. Veja, sereis entregues. Eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. E aí vem a mensagem final. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Você está firme? Firme na fé? Alicerçado na rocha? Para enfrentar toda a perseguição e o ódio do mundo? E continuar sendo testemunha de Jesus? É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Que o Senhor nos dê a graça da perseverança e da fidelidade. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.